Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje recebo aqui em nosso estúdio Fernando Schumack, que é advogado da área civil e empresarial. Também é professor, cientista político, escritor e palestrante, para conversarmos mais sobre o direito eleitoral. Seja bem-vindo, doutor Fernando, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, com toda a equipe. E parabéns pelo programa, né? Que Obrigada. É um sucesso retumbante e uma alegria estar aqui. Obrigada, novamente muito bem-vindo. Bom, gostaria de começar perguntando quais são as atribuições de um vereador e quais são os outros cargos que estão em disputa e suas funções. Bom, existe uma máxima, né? A eleição é de 4 em 4 anos. E não é verdade, né? Nós temos eleições de 2 em 2 anos. E o que eu acho até legal, porque a cada 2 anos a gente pratica a democracia, né? Se não 4 em 4 anos, talvez ficasse muito distante. Nós já não somos um país que pratica muito a democracia. Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que elegem presidente do Detran, Sim. elegem juiz, elegem procurador-geral, eles elegem tudo. A cada eleição, parece que eles têm apenas os que vão ser eleitos ali, não, mas tem várias eleições acontecendo. Eleição de conselho tutelar. Aqui a gente até elege, mas a gente participa pouco. Né? Quem está vendo a gente, por algum acaso, você já foi a alguma eleição do conselheiro tutelar da tua região? Eu duvido muito que a gente tenha ido. Mas, enfim, de 2 em 2 anos a gente elege, de 4 em 4 anos, o prefeito e os vereadores, né? Que são os cargos que estão à disputa nesse pleito eleitoral. O prefeito responsável pelo executivo, que muitas vezes é quem fica com a, digamos assim, a batata quente na mão, né? Porque não acontece nada ou acontece muito, é o prefeito que se sobressai, mas ele tem a companhia que pode ser muito boa e salutar dos representantes do povo, que são os vereadores, que ficam na Câmara Municipal. São 38 vereadores aqui em Curitiba, e cada um, enfim, com a sua bandeira, com a sua representatividade. Eles foram eleitos para representar o povo que votaram neles. Mas, acima de tudo, eles têm que fazer duas coisas. A primeira e mais importante de todas, fiscalizar o poder público, né? Fiscalizar a prefeitura. E não fiscalizar no sentido de apenas criticar ou fazer uma oposição a tudo. Não, fiscalizar, está sendo cumpridas as metas, o orçamento está sendo respeitado, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Não raras vezes a gente vê acontecer licitações que foram compradas à emergência. É o trabalho do vereador ir lá fiscalizar. Por que isso aqui foi comprado tão às pressas? Ah, porque era emergente, mas por que foi causada essa emergência? Será que não foi possível planejar antes? Enfim, esse trabalho de fiscalização é importantíssimo. E, em segundo lugar, propor leis. Só que isso é importante que a população saiba, o trabalho do vereador ele é bastante enxuto do ponto de vista de fazer legislação. Ele não pode, por exemplo, criar gastos para o executivo. Eu gostaria de criar um programa, uma política pública que tivesse uma professora Libras em cada escola pública. Seria lindo. Mas ele não pode criar esse gasto para o executivo. Ele tem bastante limitação. Ele pode fazer outras tantas leis que são importantes, mas ele tem várias limitações. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes os vereadores, o político em geral, fala eu vou lutar pela segurança, eu vou lutar pela saúde, pela educação, parece que vai fazer um monte de coisa. Mas ele fica limitado, fica restrito. Porque a legislação própria ela limita, né? Claro. E é assim, não é ruim nem mal, simplesmente é assim. Perfeito, entendi. Bom, como que a inteligência artificial está impactando as eleições e quais são os principais desafios jurídicos relacionados ao uso dessa tecnologia? É um tema bastante interessante. Eu sou um apaixonado, não sei se você gosta do tema da tecnologia. Eu sou apaixonado pelo tema. Até já vou me convidar para um outro programa para vir falar de já está super convidado. Para me falar de inteligência artificial aqui. Mas para a questão das eleições, é o seguinte, é um tema ainda muito nebuloso, a gente está engatinhando nessa área. Existe uma comissão no Senado que trabalhou durante 2 anos para bolar um projeto de lei. E isso é muito legal, porque não foi uma lei que surgiu do nada. Um senador isolado que teve uma ideia sozinho, eu tenho uma ideia, vou resolver os problemas. Não. Fizeram como deveria ter sido feito em vários outros momentos. Existe uma tecnologia emergente, durante 2 anos chamaram especialistas e agora está saindo uma legislação. Ouviram juízes, ouviram advogados, eclesiásticos, pastores, enfim, várias pessoas, e lógico, pessoas do ramo da tecnologia. Mas essa lei ainda não foi votada. Por ela não ter sido votada, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, fez uma resolução regendo as regras para o uso da inteligência artificial nesse ano. Basicamente é o seguinte, a inteligência artificial pode ser usada? Pode. Desde que eu deixe muito claro, o candidato que vai utilizar, a coligação, seja lá quem for,
Como essa inteligência artificial foi utilizada? Ela foi utilizada para colocar alguém que não estava lá? Por exemplo, eu estou sozinho lá na Praça Zumbi dos Palmares, no Capão Raso. E a inteligência artificial monta aquele cenário, parece que eu estou com 50 mil pessoas. Eu creio para mim que isso vai ser proibido. Se o candidato fizer algo nesse sentido, e o TSE ou o TRE ou alguém denunciar, vai ser cortado, vai ser multado, e as multas são pesadas, vai de 5 mil até 50 mil reais para o candidato. Tem candidato e candidatos, né? Que tem gente que não se importa muito com o pagamento das multas, já fazem coisas que não deveriam fazer, como, por exemplo, é proibido colocar outdoor. Mas quantos outdoors nós vemos? Né? Porque o político faz o cálculo, não, eu vou suportar esse gasto, né? Enfim, que não deveria fazer, é equivocado. Mas, enfim, a inteligência artificial está ainda engatinhando e nós temos que esperar acontecer um caso para ver como que o TRE vai reagir. Mas nesses casos em que fica muito claro que foi manipulada aquela imagem, colocação de pessoas... Uma coisa que eu acredito que vai acontecer muito é candidato se embelezar, assim, sabe? Passar vários filtros. Sim, exatamente. Sim. E melhorar a imagem, por exemplo, a postura ficou caída, ele vai melhorar, o olho, seja lá o que for. E eu acho que aí, ok. Se não mudar não quem gera ele é... grande impacto de influência na opinião pública, né? Então, quando você tem um cenário onde você muda, colocando pessoas em volta, a influência passa um pouquinho do limite. É como se fossem princípios já sendo criados, apesar da lei ainda não ter sido votada. Exatamente, a gente pode até fazer um comparativo com propaganda enganosa, né, do direito do consumidor. Perfeito. Se vem lá aquele rótulo, o político é um produto, muitas vezes não deixa de ser um produto. E ele vai colocar que ele precisa ser claro e tudo que vai acontecer ali naquela imagem, a pessoa tem que ser o que ela está vendo, não pode ser enganada, a ponto de influenciar a opinião pública, né? Perfeito. Só para concluir, e também não vão ser permitidas, como de fato já hoje não é, que você faça imagens com adversários políticos. Então, assim, olha lá o fulano que está concorrendo comigo diretamente para uma vaga, olha ele naquela situação, aí coloca a pessoa num lugar, sei lá, que talvez a opinião pública não concorde com aquilo. Então, isso não pode hoje, continua não sendo permitido. E eu acho que a inteligência artificial, ela vai ser usada com muita cautela esse ano, porque ninguém sabe direito quais são os limites. Então, se tiverem alguns aventureiros, assim, aventureiros que eu digo pioneiros, né, no sentido de utilizar, o TRE vai acabar fazendo jurisprudências e essas jurisprudências vão ajudar a gente no futuro. Né? Perfeito. Como que o direito eleitoral aborda a questão das fake news e quais são as medidas legais disponíveis para combater a sua disseminação durante as eleições? Para quem gosta de política ou para quem nesse momento se envolve, existe um sistema chamado Pardal, que é o Pardal do TRE, o Pardal do TSE, e muita gente chama Pardal ou Pardais, esses radares que tem na rua que ficam fiscalizando e tudo mais. Eu até nem sei por que tem esse nome, qual que é a origem, mas deve ter uma explicação do Pardal. Pardal talvez seja um pássaro xereta, enfim. Mas enfim, ele é um sistema que você pode entrar no aplicativo, você baixa no teu celular, e se você quer ajudar o poder público, o TRE, as eleições desse ano, você pode, qualquer pessoa pode denunciar. Então, viu alguém pintando um muro que não pode? Vai no Pardal. Agora, a questão das fake news, você viu sabidamente que alguém montou um perfil fake seu, ou do seu candidato, ou de outra pessoa que você respeita, enfim, a gente deve fazer isso como cidadão, né? Independentemente, mesmo se não se candidatar. Você pode entrar nesse sistema do Pardal e denunciar. Qualquer outro partido vai preferir fazer direto uma denúncia no TRE. É um sistema mais formal, você pode fazer isso também, mas todo cidadão pode fazer. A justiça eleitoral ela é extremamente democrática, na verdade. Sim. E os prazos são muito rápidos, porque as coisas não podem demorar. A gente que é advogado que está acostumado com 15 dias úteis, 10 dias úteis, lá são horas. Né? 48 horas de prazo, 24 horas de prazo, não tem dia útil. Justamente porque o tempo é precioso. Você tem que resolver, porque o cara tem que diplomar, tem que registrar e o ano que vem tem que estar governando. Claro, então não pode demorar. Sim. Então, prazos são contados em horas. Se você foi intimado no sábado, é uma coisa bem interessante aqui, talvez fique mais restrito a quem milita na advocacia, mas você coloca o teu e-mail lá e ninguém vai ligar para você ou vai abrir uma intimação. Você tem que ir atrás da intimação. Você tem que estar vendo aquilo diuturnamente. Se você perdeu o prazo, meu amigo, perdeu. Perdeu. Caramba. Quais são as consequências legais, Fernando, para indivíduos ou entidades responsáveis pela disseminação de fake news durante o período eleitoral? Tem duas penas, de detenção de 2 meses até 1 ano. Detenção é diferente da prisão ou reclusão, né? Detenção é uma medida menos dura, digamos assim. Provavelmente vai se transformar no uso de tornozeleira ou algum tipo de prestação de serviço comunitário, famosa pagar a cesta básica, né? E multa. A multa é o que mais pode fazer a pessoa penar, porque daí chega a patamares grandes, porque eles usaram a LGPD como parâmetro.
E a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, pode punir até 50 milhões. E mais uma vez, repito, se você é candidato, que está ouvindo a gente, ou se você... Uma dica importante, você que gosta de determinado candidato, e aí você quer impulsionar determinado conteúdo, só que você impulsiona e faz elogios e tudo mais, a pessoa pode prejudicar o candidato, querendo ajudar. Então, Sim. ajude o seu candidato, compartilhe, mas tenha muito cuidado com isso. E nessa época que a gente está entrando, que o programa está indo ao ar, é a chamada época da pré-campanha. Tem muita coisa que não pode fazer. Se você vê alguém fazendo isso, inclusive é crime. Pedir voto, falar que vai ser prefeito ou que vai ser vereador. Não pode falar nem que é candidato agora. Sim. Eu posso falar apenas que sou pré-candidato. Pré-candidato. E só. O que você pode fazer nesse período? Falar quem você é, o que você faz, enfim, tentar construir uma imagem sua para lá na frente você falar, agora sim, sou candidato, votem em mim. Perfeito. Mas agora é proibido. Perfeito, perfeito. Qual é a legislação vigente relacionada à reeleição e quais são as restrições impostas aos candidatos que buscam um novo mandato? Isso é interessante. A lei hoje não permite mais do que uma reeleição. Até tem um debate no Congresso, no Senado, que quer acabar com a reeleição, mas tem uma pegadinha aí. Eles querem aumentar o mandato do presidente de 4 para 6 anos e o de senador de 8 para 10. Então, assim, aí você vai acabar com a reeleição, mas você vai dar um mandato para a pessoa maior. de 10 anos. Sim. E eu confesso que ainda preciso estudar mais, não estou com opinião formada sobre isso. Mas se você me perguntasse hoje se eu sou a favor do final da reeleição, eu sou contra. Porque acho que se for para aumentar um mandato de 6 anos e 10 anos para senador, melhor é que muita seja coisa. reeleito, talvez, Melhor que seja reeleito. reavaliado. Porque o que é a eleição, Elisiane, se não um grande RH? É isso, O momento que o avaliação. político passa pelo RH. Bom, vamos ver o que o senhor fez aqui Exato. durante 4 anos. Perfeito. E 10 anos, gente. Nasce gente, morre gente, acontecem catástrofes e a pessoa fica lá. Ah, mas Sim. ele pode ser punido, ele pode ser empichado, ele pode sofrer processo. Mas aí a gente sabe que é bem difícil, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que já é candidata, ela já é prefeito ou já é vereador. Tá. Ele não pode usar a máquina. O que seria usar a máquina? Eu pegar a prefeitura, que não é do prefeito, que não é de nenhuma pessoa, é do cidadão. Pública, É claro. pública, não é de ninguém e é de todos ao mesmo tempo. Ele não pode usar a prefeitura para fazer propaganda para ele. Então ele não pode sair por aí. A partir de junho, por exemplo, é proibido. Inclusive, ele vai ser multado se ele sair por aí inaugurando obra ou inaugurando pedra fundamental. Não tem nada, não tem nem orçamento, não tem licitação, não tem nada contratado, mas eu quero inaugurar a pedra Agora... fundamental. E ele vai lá e inaugura. Isso acontece muito. Não pode. Sim. Ficar dando prêmio para todo mundo. Eu quero chamar o fulano de tal, que é famosíssimo, influencer, para dar um cidadão honorário de Curitiba. Ele está fazendo isso porque daqui a pouco vai ter se promover, é inevitável. Então isso é proibido também. Não, perfeito. Muito legal a gente saber um pouco mais sobre esse assunto. Está super em alta, é isso. Esse ano vai acontecer. A nossa conversa está muito boa. A repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito interessantes sobre esse assunto e já é no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o advogado da área civil Fernando Schumack, para conversarmos sobre direito eleitoral. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que foi às ruas pesquisar sobre esse assunto tão importante. Isabelle, é com você. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O eleitorado brasileiro cresceu em 2023, 6,21% em relação a 2018, totalizando 156 milhões de cidadãos aptos a votar, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Destaca-se também o aumento de 51,13% dos eleitores mais jovens, entre 16 e 17 anos, esses cujo voto é facultativo. O engajamento dos jovens tem sido impulsionado por campanhas de conscientização. Além disso, o número de eleitores acima de 70 anos cresceu também, 23,82%, e as mulheres representam a maioria do eleitorado, totalizando 82,3 milhões de eleitoras. As eleições de 2024 abrangem cargos como prefeitos, vice-prefeitos e vereadores das cidades brasileiras, com mais de 118 milhões de eleitores cadastrados pela biometria. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito bem, muito obrigada, Isabelle Almeida, por trazer esses dados atualizados sobre o nosso eleitorado. Bom, doutora, a gente percebe um interesse crescente aí da população mais jovem em relação às eleições. Sim. Isso é positivo, certo? É muito positivo, porque o jovem também está com uma ferramenta que hoje é fundamental nas mãos, que é o celular. A todo tempo, né, ele está ali com as notícias na sua mão e sendo bombardeado, na verdade, por diversos lados. E é muito importante que ele se engaje. É Sim. muito importante que ele tenha esse interesse. Que nos últimos anos, por diversos motivos que não cabe entrar aqui, a política foi demonizada. E é natural que quando você acaba criticando, é uma coisa que eu aconselho a todo pai, toda mãe. Não faz, você quer falar mal de um político específico, que eu vou permitir até ser mais direto. Fala mal de um político específico, que você não gosta dele, que ele faz um trabalho ruim, mas não fala mal da política. Porque Sim. o jovem, ele não pode odiar a política, porque ele faz política todos os dias. Quando ele compra um remédio, quando ele paga a mensalidade, quando ele para no semáforo, nós somos seres políticos, não temos como negar isso. É fundamental que ele se engaje, que ele participe, que ele vá atrás, que ele vá nos conselhos, que ele vá no condomínio do prédio dele, saber o que está acontecendo naquela região. Enfim, é fundamental que ele faça isso, porque é o futuro dele. Não faz sentido se afastar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia, é inevitável, né, E quando as pessoas boas se afastam das esferas, das arenas, o que acontece? As pessoas más tomam conta. Perfeito. Tem aquele ditado, né? O pior não é aquele que é ruim, mas não é a fala do mal, mas o silêncio dos bons. Na política é exatamente isso. A gente tem que ocupar os espaços para não deixar que as pessoas mal intencionadas façam isso. E os jovens têm cada vez mais que participar, com certeza, porque o futuro é deles, né? Acho que tem uma questão ambiental que está tomando conta também, né? Que eles são mais engajados nessa área. E até as próprias novas tecnologias, faz muito sentido que eles estejam engajados. E para o jovem que está nos assistindo agora, como que ele faz para tirar o seu título de eleitor, para ser então um cidadão mais ativo aí politicamente? Isso. Você tem até o dia 8 de maio, a partir dos 16 anos você já pode votar, não é obrigado, é obrigatório depois dos 18 anos, né? Então dos 16 aos 18 isso é facultativo e depois dos 18 obrigatório. Mas você já fez 16? Vá fazer o teu título, você tem até o dia 8 de maio para ir até o TRE. É super rápido, super simples, não paga nada, é gratuito. Você vai juntar a tua foto lá, escrever teu nome, levar um documento básico e vai ser apto a participar aí da festa da democracia, porque é uma festa mesmo. É quando a gente celebra essa união, a gente se reúne enquanto povo para fazer uma coisa só. Eu acho isso fantástico e todo jovem tem que ter esse apreço por esse momento tão importante que é o voto. Perfeito. Como que você avalia o cenário político municipal de Curitiba em termos de conformidade com a legislação eleitoral e o respeito às normas democráticas? O cenário curitibano ele é bastante civilizado. É bastante civilizado, porque a gente que faz várias pesquisas aí, tanto no mestrado, no doutorado, conversando com outros políticos por aí, pelo Brasil afora, a gente vê casos absurdos de até assassinatos, né? Enfim, denúncias as mais absurdas. Então aqui a gente vive de fato um cenário civilizado. Existe ali alguns ataques pontuais, aquelas rusgas e tudo mais, mas isso é do jogo. Não tem nada fora do comum. Então aqui o cenário é bem civilizado, as regras são no geral cumpridas. O que existe muitas vezes e que o cidadão tem que ficar atento, que até a gente já falou aqui no começo do programa, é o abuso de poder econômico, abuso do poder público, sobretudo de quem já está no cargo, né? Ou quem já está em algum tipo de servidor público, até mesmo porque já é delegado, ou porque já é procurador, seja lá o que for. Então, quando tem esse abuso da função ou do cargo econômico que ela tem, aí a gente tem que tomar cuidado. Para a sua autopromoção. Exatamente, não pode fazer, porque o jogo tem que ficar... A ideia é a seguinte, todo mundo tem que correr igual. Claro. A paridade de armas, né? Se eu dou mais mecanismos para um e dou menos para outros, a corrida fica injusta. Sim. Então, esse que é o grande objetivo, esse que é o grande limite. Eu acho que seria a única coisa que eu vejo em Curitiba nesse sentido de que a gente tem que tomar cuidado. Mais cuidado. E convido o eleitor a fazer uma pesquisa muito profunda dos candidatos. Porque nós temos esse ano candidatos famosíssimos, né? Não vou evitar falar o nome aqui, não vou falar o nome de nenhum, porque eu não quero privilegiar ninguém, mas pesquisem aí no Google. Nós temos candidatos que já foram candidatos, tem candidatos novos, tem candidatos tão competentes antigos quanto competentes novos. O que você tem que fazer? Pesquisar e perguntar para você mesmo, será que essa pessoa, essa mulher, esse homem, ele fala o que eu gostaria de falar se eu estivesse lá? Isso. Acho que essa é a grande questão, né? Não interessa se ele é rico, se ele é pobre, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é... Enfim, se ela fala o que você gostaria de falar se estivesse no lugar dela. Perfeito. São quantos pré-candidatos até agora? Nossa senhora, é muita gente. É muita gente. Ao final vai dar assim, uns 1.500 para vereador. Prefeito, você está perguntando? Para prefeito. Para prefeito,
Vou tentar contar sem falar o nome deles aqui. Acho que são 6. 6 pré-candidatos. São 6 pré-candidatos a prefeito. Nomes muito fortes, pessoas que já foram prefeitos, deputados, enfim. Então vai ser, como diz meu avô, é briga de foice no escuro. Muito bom. Quais são os requisitos legais para filiação partidária e como esse processo influencia a elegibilidade de um indivíduo para concorrer a um cargo eletivo? Tem diferenças, né? Para você ser senador, você tem que ter mais de 35 anos, você tem que ter esse requisito a mais porque o cargo de senador, pelo menos a Constituição entende que é um cargo que a pessoa já tem que ter tido uma vivência, tem que ter tido uma experiência, não dá para chegar uma pessoa, sei lá, um vereador, que você pode ser com 18 anos. Basicamente, você tem que ter cidadão brasileiro, naturalizado, pode ser naturalizado, você tem que ser maior de 18 anos, você tem que estar... como fazer um concurso público. Você que já fez um checklist para concurso público, são os mesmos checklists. Tem que estar em dia com a legislação eleitoral, tem que estar aqui com o serviço militar para os homens, não pode estar com a chamada lei da ficha limpa, que foi, aliás, uma lei de iniciativa popular. Isso é muito, muito legal. Muito positivo mesmo. Porque a gente estava falando dos jovens, né? Sim. Você, jovem, se quiser fazer uma legislação, você não precisa nem falar com o vereador se você não quiser. Você vai precisar desse apoio no futuro, mas você pode fazer um projeto de lei de iniciativa popular correndo atrás de assinaturas, isso é muito importante. Então, basicamente, são esses os requisitos. Perfeito, perfeito. Quais são os procedimentos legais para a correção de título de eleitor e qual é a importância desse processo para a participação democrática nas eleições? Ela vai votar, quer votar, chega na hora, está impedida, não viu antes, como que ela consulta e resolve Tem isso? várias situações. Primeira coisa, ou você vai no TRE, ou você baixa o e-título, e-título lá no teu Google Drive ou no seu... Agora me esqueci do nome no Apple Store. No Apple Store. Sim. Para você baixar o título de eleitor e lá você tem todas as informações. A Justiça Eleitoral Brasileira, por mais que muitos critiquem, nós devemos mesmo sempre estar aprimorando, ela é exemplo para o mundo em muitas coisas. E nessa questão tecnológica, você ter acesso aos teus dados via smartphone, ela é fundamental e ela é excelente. Então você tem que fazer o quê? Se você vai votar em trânsito, você pode entrar agora. Eu não vou estar em Curitiba, mas eu quero votar lá em Florianópolis. Você pode. Vai lá, avisa que vai estar em um tal lugar e você vota. Pessoas que estão fora do Brasil, eventualmente aqui, esse programa pela Rede TV chega em outros países do mundo, você vai até a embaixada, regulariza e vota. Se você não tem título, é só ir ao TRE, como a gente já falou, e faz o título. Mudou de cidade, quer mudar de domicílio, basta um comprovante de residência. Basta um comprovante de residência, você vai lá, leva, é rapidinho, também pode votar. Perfeito. E uma coisa muito interessante que as pessoas muitas vezes não sabem é que existem sessões para pessoas com necessidades especiais. Isso é importante falar. Então, assim, você que tem um parente, ou mesmo você que tem algum tipo de necessidade especial, seja ela de mobilidade, ou de visão, ou de audição, existem sessões especiais preparadas para atender. Porque não faria sentido, né? A festa da democracia ter essa limitação, excluir alguém. Claro. Então, todo mundo tem que estar contemplado, todo mundo tem que ser levado a fazer um voto de modo tranquilo e fácil. Então, se você tem essa necessidade ou conhece alguém, procura a Justiça Eleitoral, que eles vão te indicar, essa sessão aqui é exclusiva ou preparada para quem tem essa necessidade especial. Encoraja a participar. Geralmente o pessoal que está lá trabalhando, né? Tem gente que não gosta de ser selecionado. Eu não sei se você já foi, eu fui selecionado 2 vezes para trabalhar em eleições e uma vez no plebiscito, daquele da arma. Eu sempre gostei, então eu ia com muito grado, né? Mas tem gente que não vai. Perfeito. Mas vá, que é o teu dever de cidadão. Isso aí. Como que o direito eleitoral se adapta às mudanças na tecnologia de registro e verificação de eleitores, garantindo ao mesmo tempo a integridade e a segurança do processo eleitoral? Hoje em dia é a biometria, né? A biometria é o que tem resolvido e resolveu. A gente, durante algum tempo, aí, nesses últimos anos, teve uma discussão que eu acho até válida sobre voto impresso, voto eletrônico apenas, ou voto eletrônico, mas que você leva uma comprovante de que você votou, né? Acho que tudo isso é válido. Infelizmente, a gente tende no Brasil a transformar as discussões em muito visceral, né? Ou você é A ou você é B, e não se senta para discutir. Deve ter um meio termo nisso daqui. Claro. A gente perdeu a oportunidade de fazer algumas mudanças boas com relação às eleições por conta dessa dicotomia, desse maniqueísmo aí que a gente acaba transformando tudo. Vira tudo um grande atletiba, né? Um grande fla-flu e acaba não se discutindo. Um debate maduro. Isso é péssimo, isso é péssimo. Porque na política, basicamente, você vai fazer o quê? Debater e ter diálogo. Se você não tiver capacidade de debater, e sobretudo com alguém que você talvez não goste ou tenha uma ideia totalmente diferente do que você pensa, mas todos têm um objetivo comum que é melhorar a vida do resto das pessoas.
Então acho que a gente perdeu, voltando ao assunto, uma oportunidade de melhorar a legislação eleitoral e a segurança das urnas. Mas hoje com a biometria e com a tecnologia está muito fácil, porque ainda os criminosos ainda não encontraram uma maneira de falsificar os dedos das pessoas, as digitais, então é um sistema bastante tranquilo. Eu pelo menos me sinto tranquilo com relação a isso. Perfeito, perfeito. Bom, considerações finais. Como que o cidadão pode participar efetivamente aí das eleições? E a minha consideração final é que você não desista da política, porque você só tem duas opções nesse cenário político. Ou você participa ativamente, ou você decide e toma as suas decisões, ou você vai, porque o resultado vai vir até você. Ou você, entre aspas, tenta de algum modo ser protagonista, porque coadjuvante todos nós somos. Você não consegue fugir desse filme chamado eleição, chamado democracia. E como que a gente pode participar melhor? Estudando, lendo. E para finalizar mesmo, dizer que, goste você ou não, você é político. Se você não faz política, fazem política com você. Então tome o poder nas mãos, se empodere, homem, mulher, criança, velho, porque se você não decidir, alguém vai decidir para você. Depois não adianta ir na rede social reclamar, que você tem que correr atrás e fazer o seu papel. Perfeito. E a gente se empodera através justamente do conhecimento. Justamente. Perfeito. Muito bom. Obrigada, Fernando, aí por conversar conosco sobre esse assunto tão importante. E você, que está em casa agora? Você já pensou a começar a investir de forma simples, segura, construindo um futuro melhor e mais digno para a sua família? Foi exatamente pensando nisso que foi criado o CIA, Clube Investidor Águia, para quem quer aprender a investir, recebendo uma segunda renda todos os meses, mesmo sem experiência ou conhecimento prévio, para conquistar sua independência financeira. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na tela ou entre no site que aparece para você agora. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que sempre enriquece e embeleza o nosso cenário, e ao Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que enfeitam o nosso cenário e tornando ainda mais bonito. A mais completa loja de quadros de Curitiba. Agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Sabe como? Só entrar em contato agora através dos endereços que aparecem no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nos vemos na semana que vem. Até lá!